Capítulo Sansa. Septa Mordane informou Sansa durante o desjejum que Eddard Stark partiria antes da madrugada. O rei mandou chamá-lo. Outra caçada, creio. Dizem que ainda há aurochs selvagens nessas terras. Nunca vi um auroch, disse Sansa, dando uma fatia de bacon a Lady por debaixo da cama. A loba selvagem atirou da mão tão delicadamente como uma rainha. Septa Mordane fungou, desaprovando. Repreendeu a menina partindo outro bocado de favo e deixando o mel pingar em uma fatia de pão. Ela não é o cão, é o lobo selvagem, Sansa corrigiu enquanto Lady lhe lambia os dedos com a língua áspera. Seja como for, meu pai disse que podíamos mantê-los conosco se quiséssemos. A Septa não estava satisfeita. Você é uma boa moça, Sansa, mas, juro, no que toca a essa criatura, é tão teimosa como a sua irmã Arya, franziu a sobrancelha. E onde está a Arya hoje? Ela não tinha fome, Sansa respondeu, sabendo perfeitamente que a irmã tinha provavelmente se esgueirado até a cozinha horas antes e convencido o cozinheiro a dar-lhe um café da manhã. Lembre-se de hoje, você deve se vestir bem, vestido de veludo cinza. Estamos todas convidadas para acompanhar a rainha e a princesa Myrcella à casa rolante real, e devemos apresentar nossa melhor aparência. Sansa já apresentava sua melhor aparência, escovar os longos cabelos ruivos até deixá-los brilhantes, escolher as suas melhores sedas azuis. Esperava aquele dia havia mais de uma semana. Acompanhar a rainha era uma grande honra e, além disso, o príncipe Joffrey, o seu prometido. Só de pensar nisso, sentiu uma estranha agitação no peito. Ainda que não pudesse casar antes de se passarem anos e anos, Sansa ainda não conhecia realmente Joffrey, mas já estava apaixonada por ele. Era tudo como sonhara que seu príncipe poderia ser, alto, bonito e forte, com cabelos que pareciam ouro. Eram-lhes preciosas e as oportunidades de passar algum tempo com ele, por poucos que fossem. A única coisa que assustava naquele dia era a Arya. A Arya tinha a tendência de estragar tudo. Nunca se sabia o que ela poderia fazer. Eu vou avisá-la, disse Sansa em voz incerta. Mas ela vai vestir o mesmo de sempre. Esperava que não fosse muito embaraçoso. Com sua licença. Com certeza, Septa Mordane serviu-se de mais um pão e mel, e Sansa levantou-se do banco. Lady a seguiu de perto quando saiu correndo da sala de estar da estalagem. Lá fora, parou por um momento entre os gritos e pragas e o ranger de rodas de madeira e a confusão dos homens desmontando as tendas e pavilhões e carregando as carroças para mais um dia de marcha. A estalagem era uma vasta estrutura de pedra clara, com 3 andares, a maior que Sansa já vira. Mesmo assim, só tivera lugar para menos de 1/3 da comitiva do rei, que aumentara para mais de 400 pessoas com a adição da comitiva do pai e os cavaleiros livres que ele na estrada. Encontrou Arya na margem do tridente, tentando manter Nymeria quieta enquanto limpava seu pelo de lama seca com a ajuda de uma escova. A loba gigante não parecia gostar. Arya vestiu os mesmos couros de montar que usava no dia anterior e no outro antes desse. É melhor que vista alguma coisa bonita, disse-lhe Sansa. Foi Septa Mordane quem aconselhou. Hoje vamos viajar na casa rolante da rainha e da princesa Myrcella. Eu não vou, tentando desfazer um nó no emaranhado pelo cinza de Nymeria. Mika e eu vamos subir a corrente e procurar rubis no val. Rubis? Disse Sansa pensativa. Que rubis? Arya olhou como se ela fosse muito estúpida. Os rubis de Rhaegar. Foi aqui que o rei Robert o matou e conquistou a coroa. Sansa olhou sua magricela irmã mais nova incrédula. Não pode ir à procura de rubis. A princesa nos espera. A rainha nos convidou ambas. Não me importo, disse Arya. A casa rolante nem sequer tem janelas. Não se pode ver nada. O que você poderia querer ver? Perguntou Sansa aborrecida. Ficara excitada com o convite e a estúpida da irmã ia estragar tudo, tal como temera. Só há campos, fazendas e castros. Não é só. Arya teimou. Se viesse às vezes conosco, você veria. Detesto andar a cavalo, Sansa respondeu com fervor. Tudo que isso faz é nos encher de terra, poeira e dores. Arya encolheu os ombros. Fica quieta, ordenou a Nymeria. Não estou te machucando. Depois se dirigiu a Sansa. Quando atravessamos o gargalo, contei 36 flores que nunca tinha visto antes. E Mika me mostrou um largato-leão. Sansa estremeceu. Tinha levado 12 dias para atravessar o gargalo, chacoalhando por um talaúde torto ao longo de um lodaçal preto sem fim, e ela detestava cada momento da travessia. O ar era úmido e pegajoso, talude tão estreito que sequer podia fazer um acampamento digno desse nome à noite, e tivera de parar na própria estrada do rei. Densas matas de árvores meio submersas, com galhos pingando sob o peso de cortinas de pálidas. Enormes flores desabrochavam na lama e flutuavam em poças de água parada, mas havia areia movediça à espera para acompanhar quem fosse suficientemente estúpido para deixar o talaúde e ir colhê-las. As serpentes à espreita nas árvores, os largados leões a flutuar, meio submersos na água, como troncos negros com olhos e dentes.
Nada daquilo era obstáculo para Arya, claro. Um dia regressara com um sorriso de cavalo, todo emaranhado e as roupas cobertas de lama, agarrando um grosseiro buquê de flores púrpura e verde para o pai. Sansa acalentou a esperança de que ele dissesse Arya para se comportar bem e agir como uma senhora de boa família, que era suposto ser, mas ele não fez isso. Limitou-se a abraçá-la e agradecer-lhe pelas flores. E isso só reforçou seus maus modos. Então, descobriu-se que as flores púrpuras eram conhecidas por beijos de veneno, e Arya acabou com uma irritação nos braços. Sansa supôs que aquilo lhe ensinara uma lição, mas Arya riu do assunto e no dia seguinte esfregou lama nos braços, de cima a baixo, como uma mulher ignorante qualquer do pântano. Só porque o amigo Mika lhe disse que faria desaparecer os comichões. Também tinha manchas negras nos braços e ombros, vergões púrpuros escuros e manchas desbotadas verdes e amarelas. Sansa os viu quando a irmã se despiu para dormir. Quando tinha arranjado aquilo, só os 7 deuses sabiam. Arya ainda continuava a falar sobre coisas que via na viagem para o sul quando desfazia com escova os pelos de Liméria. Na semana passada, encontramos uma torre de vigia assombrada, e no dia anterior, perseguimos uma manada de cavalos selvagens. Devia tê-los visto correndo quando sentiu o cheiro da Niméria. A loba retorceu-se e olhou para ela. Para com isso, tenho de limpar o outro lado, você está cheia de lama. Você não deve abandonar a coluna, relembrou Sansa. Foi o que o pai disse. Arya encolheu os ombros. Não fui longe. Seja como for, Niméria sempre esteve comigo. E nem sempre saiu da coluna. Às vezes é divertido cavalgar junto a carroças e conversar com as pessoas. Só sabia tudo sobre o tipo de gente que Arya gostava de falar. Escudeiros, cavalariços e criadas. Homens velhos e crianças nuas. Cavaleiros livres de linguagem rude e nascidos incertos. Arya fazia amizade com qualquer um. Aquele Mika era o pior. Filho de um carniceiro, com 13 anos e desenfreado. Dormia na carroça de carnes e cheirava a matadouro. Bastava olhá-lo para Sansa sentir-se enjoada, mas Arya parecia preferir a companhia do rapaz à sua. Sansa perdia a paciência. Você tem de vir comigo, disse firmemente a irmã. Não pode dizer não à rainha. Septa Mordane conta com você. Arya ignorou, puxou com força a escova, Niméria rosnou e rodopiou para longe irritada. Volta já aqui. Você vai ter bolos de limão e chá, continuou Sansa toda adulta e racional. Lady esfregou-se contra sua perna. Sansa coçou-lhes as orelhas de modo que a loba gostava. E Lady sentou-se ao seu lado, observando a perseguição entre Arya e Niméria. Por que motivo vai querer montar um velho cavalo mal cheiroso e ficar toda dolorida e suada quando pode se encostar em almofadas de penas e comer bolos com a rainha? Não gosto da rainha, Arya respondeu com indiferença. Sansa prendeu a respiração, chocada por alguém, mesmo que fosse Arya. Dizer uma coisa daquelas, mas sua irmã continuou a tagarelar, sem cuidado algum. Ela nem sequer me deixa levar Niméria. Enfiou a escova no cinto e passou a perseguir a loba. Niméria vigiava com prudência sua aproximação. Uma casa rolante real não é lugar para lobo, disse Sansa. E você bem que sabe que a princesa Myrcella tem medo deles. Myrcella é um bebezinho. Arya agarrou Niméria pelo pescoço. Mas, no momento em que tirou a escova do cinto, a loba gigante libertou-se com uma contorção e saltou para longe dela. Frustrada, Arya atirou a escova no chão. Loba má! Gritou. Sansa não conseguia evitar um pequeno sorriso. O mestre do canil lhe dissera uma vez que um animal sai ao dono. Deu a Lady um pequeno e rápido abraço. Lady lambeu-lhe o rosto. Sansa soltou um risinho. Arya ouviu e deu meia volta, olhando-a com fúria. Não me interessa o que você possa dizer, eu vou montar. Seu longo rosto de cavalo tinha expressão teimosa que significava que faria algo de propósito. Juro pelos deuses, Arya, às vezes você não passa de uma criança. Sansa repreendeu. Sendo assim, vou sozinha, vai ser muito mais agradável. Lady e eu vamos comer e passar sem você o melhor dos dias. Virou-se para afastar, mas Arya gritou às suas costas. Também não vou te deixar levar a Lady. E foi embora, antes de Sansa conseguir pensar numa resposta, perseguindo Niméria ao longo do rio. Sozinha e humilhada, Sansa iniciou a longa caminhada de volta à estalagem, onde sabia que Septa Mordane estava à espera. Lady andava em silêncio ao seu lado. Estava quase chorando. O que desejava era que as coisas fossem agradáveis e bonitas, como eram nas canções. Mas Arya não podia ser doce, delicada e bondosa como a princesa Myrcella. Ela gostaria de uma irmã assim. Sansa nunca conseguia compreender que duas irmãs, nascidas a apenas 2 anos de diferença, pudessem ser tão diferentes. Teria sido mais fácil se Arya fosse bastarda. Como o meio-irmão Jon. Ela até era parecida com Jon, com o rosto longo e os cabelos castanhos dos Starks. E nada de sua mãe no rosto e nas cores. E a mãe de Jon fora uma mulher plebeia. Ou pelo menos era isso que a segredava. Uma vez, quando era pequena, Sansa até chegou a perguntar à mãe se não teria havido algum engano. Talvez os Gremekins tivessem roubado sua irmã verdadeira. A sua mãe limitara a se rir, dizendo que não, que Arya era sua filha e irmã legítima, de sangue do sangue dela.
Sansa não era capaz de imaginar um motivo que levasse a mãe a querer mentir sobre aquilo, e assim concluíra que tinha de ser verdade. Ao se aproximar do centro do acampamento, sua aflição foi rapidamente esquecida. Uma multidão tinha se reunido em torno da casa rolante da rainha. Sansa ouviu vozes excitadas que zumbiam com uma colmeia. Viu que as portas tinham sido escancaradas e a rainha estava no topo dos degraus de madeira, sorrindo para alguém, ouviu-a dizer: "O conselho nos presta uma grande honra, meus bons senhores." "O que está acontecendo?" perguntou Sansa ao escudeiro que conhecia. "O conselho enviou cavaleiros de Porto Real para que escoltasse pelo resto do caminho", informou o homem. "Uma guarda de honra para o rei." Ansiosa por vê-lo, Sansa deixou Lady abrir-lhe o caminho através da multidão. As pessoas afastavam-se às pressas da loba gigante. Quando se aproximou, viu 2 cavaleiros, usando armaduras tão bonitas e esplendorosas que faziam pestanejar. Os cavaleiros usavam um intricado conjunto de escamas brancas esmaltadas, brilhantes como um campo de neve recém-caída, com relevos e fivelas de prata que brilhavam ao sol. Quando tirou o elmo, Sansa viu que era um homem idoso, de cabelos tão alvos como a armadura, mas apesar disso, parecia forte e grandioso. De seus ombros prendia um manto de um branco puro da guarda real. O companheiro era um homem com cerca de 20 anos, cuja armadura era uma placa de aço de um profundo verde musgo. Era o homem mais bonito que Sansa já pousara seus olhos. Alto e de constituição poderosa, com cabelos negros como breu, que lhe caíam sobre os ombros, e risonhos olhos verdes que combinavam com a armadura. Aninhado debaixo do braço estava um elmo provido de chifres, cuja magnífica viseira de ouro reluzia. A princípio, Sansa não reparou no terceiro estranho. Não estava ajoelhado como os outros, estava de pé, ao lado, junto aos cavalos dos recém-chegados. Um homem magro e sombrio, que observava os acontecimentos em silêncio. Tinha um rosto sem barba, marcado pela varíola, olhos escovados descarnadas. Embora não fosse velho, restavam-lhe poucas madeixas de cabelo, brotando por cima das orelhas, mas deixaram crescer como de uma mulher. Sua armadura era uma cota de malha em um tom cinzento de ferro, posta sobre camadas de couro fervido, simples e sem adornos, que revelava a idade de duros anos de uso. Sobre o ombro direito, via-se um manchado punho de couro da lâmina que fazia atar as costas. Uma espada de 2 mãos, grande demais para ser presa ao flanco. "O rei foi caçar, mas sei que ficará feliz em vê-los quando regressar", dizia a rainha aos 2 cavaleiros que se ajoelhavam diante dela. Mas Sansa não conseguia tirar os olhos do terceiro homem. Ele parecia sentir o peso de seu olhar. Levemente virou a cabeça. Lady rosnou. Um terror tão esmagador como qualquer outra coisa que Sansa Stark já sentira encheu-lhe de repente. Deu um passo para trás e foi de encontro a alguém. Fortes mãos agarraram-lhe o ombro e por um momento Sansa pensou que era o pai. Mas quando se virou, foi a face queimada de Sandor Clegane que encontrou olhando de cima. Boca retorcida, num terrível simulacro de sorriso. "Está tremendo, menina?", disse ele numa voz áspera. "Assusto-a tanto assim?" Assustava, e assustava desde que ela pusera os olhos pela primeira vez na ruína em que o fogo transformava seu rosto. Embora agora lhe parecesse que não causava nem metade do terror daquela vez. Mesmo assim, Sansa desviava-se para longe dele. Cão de caça soltou uma gargalhada, e Lady pôs-se entre ambos, rugindo um aviso. Sansa caiu de joelhos e abraçou a loba. As pessoas reuniam-se em volta dela. De boca aberta, Sansa sentiu os olhos postos nela, e aqui e ali ouvia comentários e farrapos de risos. "Um lobo", disse um homem, alguém ecoou. "Pelos 7 infernos, isso é um lobo gigante." E o primeiro homem perguntou: "Que faz ele no acampamento?" A voz áspera do cão de caça replicou: "Os Starks usam-nos como amas de leite." E Sansa compreendeu que os 2 cavaleiros desconhecidos olhavam para ela e para Lady, com as espadas nas mãos. Então ficou novamente assustada e envergonhada. Lágrimas encheram-lhe os olhos. Ouviu a rainha dizer: "Joffrey, vai lá falar com ela." Ali estava seu príncipe. "Deixe-na em paz", disse Joffrey. Erguia-se acima dela, belo em sua lã azul e couro negro, com os cachos dourados brilhando ao sol como uma coroa. Ofereceu-lhe a mão e ajudou a ficar em pé. "Que houve, querida senhora? Por que tanto medo? Ninguém lhe fará mal. Guardem as espadas todos. O lobo é seu animal de estimação. Não passa disso." Olhou para Sandor Clegane. "E você, cão? Desapareça daqui. Está assustando minha prometida." Cão de caça, sempre fiel, fez uma reverência e esgueirou-se em silêncio através da multidão. Sansa lutou por firmar-se. Sentia-se tão tola. Era uma Stark de Winterfell, uma senhora nobre, e um dia seria rainha. "Não foi ele, meu querido príncipe", ela tentou explicar. "Foi o outro." Os 2 cavaleiros desconhecidos trocaram um olhar. "Paine?", disse com um risinho abafado o homem mais novo, de armadura verde. O homem mais velho, vestido de branco, falou gentilmente a Sansa: "Por vezes, Ser Lyn também me assusta, querida senhora. Tem um aspecto temível."
E assim deve ser. A rainha descera da casa rolante. Os espectadores afastaram-se do caminho. Se os malvados não temem o magistrado do rei, isso significa que o homem errado está no cargo. Sansa finalmente encontrou o que dizer. Então, com certeza vossa graça encontrou o homem certo. Ela terminou o que dizia e uma rajada de gargalhadas explodiu à volta. Bem dito, menina, disse o velho de branco. Como é próprio de Eddard Stark. Estou honrado por conhecê-la, mas por mais irregular que tenha sido o modo como nos encontramos, sou o Sir Barristan Selmy, da Guarda Real. O homem lhe fez uma reverência. Sansa conhecia o nome, e agora as cortesias de Septa Mordane lhe ensinara ao longo dos anos vieram-lhe à memória. O senhor comandante da Guarda Real, disse, conselheiro do nosso rei Robert, e antes dele de Aerys Targaryen. A honra é minha, bom cavaleiro. Mesmo no longínquo norte, os cantores gabam os feitos de Barristan o Ousado. O cavaleiro verde riu novamente. Barristan o Usado, a senhora quer dizer. Não o lisonjeie com tanta doçura, criança, pois ele tem uma opinião grande demais de si mesmo. E sorriu-lhe. E agora, menina lobo? Se conseguir também encontrar um nome para mim, então terei de reconhecer que, sim, é filha da nossa mão. Joffrey emperdigou-se ao seu lado. Tenha cuidado no modo que se dirigir à minha prometida. Eu posso responder, disse Sansa rapidamente, para queitar a ira do seu príncipe. Sorriu para o Cavaleiro Verde. Seu elmo tem chifres dourados, senhor. O veado é o selo da Casa Real. O rei Robert tem 2 irmãos. Por sua extrema juventude, só pode ser Henry Baratheon, senhor de Ponta Tempestade e conselheiro do rei, e assim o nomeou. Sir Barristan soltou um risinho. Por sua extrema juventude, pode ser um arrogante empinado, e é assim que eu o nomeio. Ouviu-se uma gargalhada geral, liberada pelo próprio Lord Henry. A tensão de momentos antes tinha desaparecido, e Sansa começou a se sentir confortável. Até que Sir Lyn Payne abriu caminho entre os 2 homens à força de seu ombro e seguiu à sua frente sem sorrir. Não disse uma palavra. Lady mostrou os dentes e começou a rosnar. Um rugido baixo cheio de ameaça. Mas dessa vez Sansa silenciou a loba passando suavemente sua mão na cabeça dela. Lamento se ofendi, Sir Lyn, disse. Esperou por uma resposta, mas nenhuma veio. Quando o executor a olhava, seus olhos claros sem cor pareciam despila, inclusive a pele, deixando-lhe a alma nua à sua frente. Ainda, em silêncio, o homem se virou e foi embora. Sansa não compreendeu. Olhou para seu príncipe. Disse algo errado, vossa graça? Ele não falou comigo. E não tem sido tagarela nos últimos 14 anos, comentou Lord Henry, com um sorriso irônico. Joffrey lançou ao tio um olhar de pura repugnância, e depois tomou a mão de Sansa nas suas. Aerys Targaryen mandou arrancar-lhe a língua com tenazes quentes. No entanto, fala de modo bem eloquente com a espada, e sua devoção por nosso rei é inquestionável. Então sorriu amavelmente e disse: Sansa, os bons conselheiros e eu temos de conversar até que o rei regresse com seu pai. Temo que tenhamos de adiar seu dia com Myrcella. Transmita, por favor, as minhas desculpas à sua querida irmã. Joffrey, talvez possa ter a amabilidade de entreter a nossa convidada. Com todo prazer, mãe, disse Joffrey muito formalmente. Tomou-lhe pelo braço e afastou-a da casa rolante, e o estado de espírito de Sansa alçou o voo. Um dia inteiro com seu príncipe. Olhou para Joffrey com adoração. Ele é tão galante, pensou. O modo como se salvara de Sir Lyn e o cão de caça. Ora, fora quase como nas canções, como aquela vez em que Ceryn, do escudo espelhado, salvou a princesa Derissa, dos gigantes. Ou quando o príncipe Aemon, o cavaleiro do dragão, defendeu a honra da rainha Nerys contra as colunas de malvado Sir Morgille. O toque da mão de Joffrey em sua manga fez seu coração bater mais depressa. O que gostaria de fazer? Estar com você, pensou Sansa. Mas em vez disso respondeu: o que quiser fazer, meu príncipe. Joffrey refletiu por um momento. Podíamos ir montar a cavalo. Ah, eu adoro montar, ela exclamou. Joffrey olhou com relance para Lady, que o seguia de perto. O lobo pode assustar os cavalos. O meu cão parece assustá-la. Deixamos ambos para trás e vamos os 2 sozinhos. Sansa hesitou. Se assim desejar, disse incerta. Suponho que poderia amarrar Lady. No entanto, não tinha certeza de ter compreendido. Não sabia que tinha um cão. Joffrey riu. Na verdade, é da minha mãe. Ela o designou para me guardar. E é o que ele faz. Fala do cão de caça? Sansa entendeu. Quis bater em si mesma por ser tão lenta. Seu príncipe nunca amaria se parecesse ser estúpida. É seguro deixá-lo para trás? Príncipe Joffrey pareceu aborrecido por ela ter perguntado. Nada tema, senhora. Sou quase um homem feito, e não luto com madeiras como seus irmãos. Tudo o que necessita é isso. Desembaiou a espada e a mostrou. Uma espada longa, destramente encolhida como para se adequar a um rapaz de 12 anos.
aço azul brilhante, forjada em castelo e de duplo gume, com um punho de couro e um botão de ouro em forma de cabeça de leão. Sansa exclamou de admiração ao vê-la, e Joffrey pareceu satisfeito. Chamo-a de Dente de Leão, disse. E assim deixaram para trás a loba gigante e o guarda-costas, e cavalgaram para leste ao longo da margem norte do Tridente, sem outra companhia exceto o Dente de Leão. Estava um dia glorioso, um dia mágico. O ar estava quente e pesado com o odor das flores, e os bosques tinham ali uma beleza suave que Sansa nunca vira no norte. A montaria do príncipe, Joffrey, era um corcel baio vermelho, ligeiro como o vento, destemido abandono, tão depressa que Sansa teve dificuldade em acompanhá-lo em sua égua. Era um dia perfeito para aventuras. Exploraram as grutas próximas da margem do rio e seguiram os rastros de um gato das sombras, até sua toca. E quando ficaram com fome, Joffrey localizou um castro pela sua fumaça e, ao chegar, ordenou que trouxessem comida e vinho ao príncipe e sua senhora. Trufas frescas do rio, e Sansa bebeu mais vinho do que alguma vez já bebera. Meu pai só nos deixa beber uma taça e apenas nos banquetes, confessou ao seu príncipe. Minha prometida pode beber quanto desejar, disse Joffrey, voltando a encher-lhe a taça. Depois de comer, prosseguiram mais lentamente seu caminho. Joffrey cantou para ela enquanto cavalgavam, com uma voz aguda, doce e pura. Sansa estava um pouco tonta do vinho. Não deveríamos regressar? Perguntou. Em breve, ele respondeu. O campo de batalha é logo ali à frente, na curva do rio. Foi ali que meu pai matou Rhaegar Targaryen, sabia? Esmagou-lhe o peito, mesmo através da armadura. Joffrey brandiu um martelo de guerra imaginário para lhe mostrar como fazia. Depois, tio Jaime matou o velho Aerys e meu pai tornou-se rei. Que barulho é esse? Sansa também ouviu, através dos bosques, uma espécie de ruído de madeira. Não sei, ela respondeu, já nervosa. Joffrey, vamos embora? Quero ver o que é aquilo. Joffrey virou o cavalo na direção onde viu o som, e Sansa não teve escolha a não ser segui-lo. Os ruídos foram ficando mais fortes e mais distintos. O cleque da madeira batendo em madeira. E quando se aproximaram, ouviram também respirações pesadas em quando. Tem alguém ali, Sansa disse ansiosa. Deu por si pensando em Lady, desejando que a loba gigante estivesse ali. Comigo está a salvo. Joffrey desembaiou seu dente de leão. O som do aço raspando em couro a fez tremer. Por aqui, disse ele, levando o cavalo por entre os grupos de árvores. Para além delas, uma clareira aberta ao lado do rio, encontrava-se um rapaz e uma menina brincando de cavaleiros. Suas espadas eram paus, aparentemente cabos de vassoura, e eles corriam pela clareira, batendo-se com vigor. O rapaz era bem mais velho, uma cabeça mais alta e muito mais forte, e era ele quem atacava. A menina, uma coisinha magricela vestida de couro manchado, esquivava-se, conseguia pôr sua espada no caminho da maior parte dos golpes do rapaz, mas não de todos. Quando ela tentou uma estocada, ele parou o pedaço de madeira dela com o seu, e varreu para o lado e golpeou-lhe duramente aos dedos. Ela gritou e deixou cair a espada. Príncipe Joffrey soltou uma gargalhada. O rapaz olhou em volta, com os olhos muito abertos e sobressalto, e deixou cair a espada sobre a relva. A menina olhou para eles furiosa, chupando os nossos dedos para afastar a dor, e Sansa ficou horrorizada. Arya! Gritou incrédula. Vá embora! Gritou Arya de volta com a lágrima de fúria nos olhos. O que você está fazendo aqui? Deixe-nos em paz. Joffrey olhou de relance para Arya, depois para Sansa, e depois de novo para Arya. É a sua irmã? Ela confirmou com aceno, corando. Joffrey examinou o rapaz, um jovem desajeitado, ardento e espessos cabelos ruivos. E quem é você, rapaz? Perguntou num tom de comando que não dava qualquer importância ao fato de outro ser um ano mais velho. Mika. O rapaz murmurou. Reconhecendo o príncipe, desviou os olhos. Senhor, é o filho do carniceiro, disse Sansa. É o meu amigo, recrutou Arya em voz penetrante. Deixe-no em paz. Um filho de carniceiro que deseja ser cavaleiro, é isso? Joffrey saltou da montaria, de espada na mão. Pegue sua espada, filho de carniceiro, disse com os olhos brilhantes de diversão. Vamos lá ver como se comporta. Mika ficou imóvel, congelado de medo. Joffrey caminhou na sua direção. Vai lá, pega ela. Ou será que só sabe lutar com menininhas? Ela me pediu, senhor, disse Mika. Ela pediu. Precisou olhar para Arya e ver seu rosto corado para saber que o rapaz falava a verdade. Mas Joffrey não estava com disposição de ouvi-lo. O vinho o deixara excitado. Vai pegar sua espada? Mika balançou a cabeça. É só um pedaço de madeira, senhor. Não é espada nenhuma, é só um pedaço de madeira. E você é só o filho de um carniceiro. Não é nenhum cavaleiro. Joffrey ergueu o dente de leão e pousou sua ponta na bochecha de Mika, abaixo do olho, enquanto o filho do carniceiro permanecia imóvel, tremendo. Aquela em que batia a irmã da minha senhora. Você sabia disso? Um brilhante botão de sangue rebentou onde a espada fazia pressão na pele de Mika, e uma linha vermelha deslizou lentamente pela bochecha do rapaz. Pare com isso! Gritou Arya e agarrou seu pedaço de madeira que estava no chão. Sansa sentiu medo. Arya, fique fora disso. Não vou machucá-lo muito, disse o príncipe Joffrey, e Arya, sem desviar os olhos do filho do carniceiro.
Arya saltou sobre ele. Sansa deslizou de cima da égua, mas depois foi lenta demais. Arya brandiu a espada com ambas as mãos. Ouviu-se um sonoro crack quando a madeira se quebrou contra a nuca do príncipe. E então tudo aconteceu ao mesmo tempo, perante os horrorizados olhos de Sansa. Joffrey cambaleou e rodopiou, rugindo pragas. Mika fugiu para as árvores tão depressa quanto as pernas podiam levá-lo. Arya atacou de novo o príncipe, mas dessa vez Joffrey parou o golpe com a dente de leão e arrancou-lhe a espada das mãos. Tinha a nuca cheia de sangue e os olhos em fogo. Sansa gritava: não, não, parem, parem os dois, estão estragando tudo. Mas ninguém ouvia. Arya pegou uma pedra e atirou na cabeça de Joffrey. Em vez de atingi-lo, acertou o cavalo, e o baio vermelho empinou-se e partiu a galope atrás de Mika. Parem, não, parem! Gritou Sansa novamente. Joffrey avançou na direção de Arya, de espada em punho, gritando obscenidades, palavras terríveis nojentas. Arya saltou para trás, agora assustada, mas Joffrey a seguiu levando na direção do bosque, encurralando contra as árvores. Sansa não sabia o que fazer, ficou assistindo, impotente, quase cega pelas lágrimas. Então, uma mancha cinzenta passou por ela como um relâmpago, e de súbito, Nymeria estava ali, saltando, cerrando as mandíbulas em torno do braço de Joffrey, que manejava a espada. O aço caiu-lhe dos dedos quando a loba atirou ao chão. Rolando na relva, a loba rosnou e abocanhou o príncipe, guinchava de dor. Tirem-na daqui! Ele gritou, tirem-na daqui! E a voz de Arya estalou como um chicote. Nymeria! A loba gigante largou Joffrey e foi para junto de Arya. O príncipe ficou estendido na relva, choramingando, agarrando o braço retalhado. Sua camisa estava empapada de sangue. Arya disse, ela não te machucou. Muito. Ela ergueu o dente de leão no lugar onde caíra e levantou-se sobre ele, segurando a espada com as duas mãos. Joffrey soltou um som choroso e assustado quando olhou para cima, para Arya. Não, disse, não me machuque, vou contar para minha mãe. Deixe-o em paz, gritou Sansa, a irmã. Arya girou e atirou a espada ao ar, colocando todo o seu corpo em movimento. O aço azul relampejou à luz do sol quando a espada rompeu sobre o rio. Atingiu a água e desapareceu com um borbulhar. Joffrey gemeu. Arya correu para seu cavalo, com Nymeria a trotar logo atrás. Depois de terem desaparecido, Sansa foi para junto do príncipe Joffrey, que tinha os olhos cerrados de dor e a respiração entrecortada, e ajoelhou-se selado. Joffrey soluçou. Veja o que eles fizeram. Meu pobre príncipe, não tenha medo. Eu vou a cavalo até o castro e lhe trarei ajuda. Com ternura, ela estendeu a mão e afastou para trás dos macios cabelos loiros. Os olhos dele abriram-se de repente e olharam-na, e neles nada havia além de repugnância, nada além de mais vil desprezo. Então vá, ele cuspiu, e não me toque.